A paz do Senhor, queridos, bom dia, tudo bem? Então vamos lá, vamos aí para mais uma aula do nosso módulo aí de soteriologia e vamos falar na aula de hoje sobre santificação. Entretanto, para que o nosso ensino à distância seja mais proveitoso, nós vamos aí dividir a nossa aula de santificação, porque é um tópico um pouco extenso, em 3 aulas. Então teremos a aula de santificação 1, santificação 2 e santificação 3. Por que eu estou fazendo isso? Para que o vídeo não fique um vídeo muito extenso, para que aí eu faça 3 vídeos mais curtos e o nosso aproveitamento da matéria seja maior. Porque é mais fácil aí para vocês assistirem 3 vídeos curtos do que vocês assistirem um vídeo que seja aí muito longo ou muito extenso. Então, na aula de hoje de santificação, eu quero abordar 2 aspectos, tá? Que são a natureza da santificação e o tempo da santificação. E dentro desses tópicos, nós temos outros subtópicos. E nesses subtópicos, nós vamos trabalhar um pouco sobre ele. Nesse primeiro tópico, relacionado aí à natureza da santificação, nós podemos aí observar que ele traz uma definição aqui bem interessante. Que ele traz o seguinte: primeiramente, observa-se que santificação, santidade e consagração são sinônimos, como são santificados e santos. Santificar é a mesma coisa que tornar santo ou consagrar. A palavra santo tem os seguintes sentidos. Então, antes dele partir aqui para os sentidos, nós estamos aqui na página 250, ele nos explica aqui que santificação e santidade e consagração são aí termos sinônimos, tá? Aqui no nosso livro-texto. Essas palavras são sinônimos, assim como santificados e santos são sinônimos. Então ele vai aqui abordar agora alguns subtópicos relacionados à palavra santificação ou à palavra santo. E ele vai abordar aqui os seguintes pontos relacionados à palavra santo: separação, dedicação, purificação, consagração e o último deles, serviço. E dentre esses tópicos que ele separa aqui, ele trabalha o primeiro deles como separação. Porque ser santo é ser separado. Então, não adianta achar que ser santo é ser misturado. Não, ser santo é ser separado. Então, o primeiro ponto que ele quer abordar relacionado a ser santo, na doutrina da santificação, ele quer abordar aqui que ser santo é ser separado. Porém, separado para quê? É separado para uso exclusivo de Deus. Entretanto, ele traz aqui uma definição que eu quero deixar aqui para vocês, que diz o seguinte: quando o santo deseja usar uma pessoa ou um objeto para seu serviço, ele separa essa pessoa ou objeto do seu uso comum. E em virtude dessa separação, a pessoa ou objeto se tornam santos. Então, quando esse o santo aqui quer separar alguém, esse o santo aqui ele está falando que é Deus, porque Deus ele é santo. Então, quando Deus ele separa alguém, ele está separando para ser utilizado para ele. Deus não vai separar alguém para deixar essa pessoa no ostracismo. Ele vai separar essa pessoa para o uso. E o pano de fundo que nós podemos ter aqui são os objetos que foram separados para o uso exclusivo do templo. O candelabro, a pia, a mesa dos pães da propiciação, a arca da aliança, ou seja, todos os objetos que estavam ali no templo, eles eram separados para uso exclusivo do templo. Então, ser santo, nesse sentido, é ser separado. Mas separado para quê? Separado para uso exclusivo de Deus. O segundo tópico que ele quer abordar aqui é a dedicação. E no dedicação ele aborda o seguinte: santificação inclui tanto separação de quanto dedicação a alguma coisa. Essa é a condição dos crentes quando são separados do pecado e do mundo para passar a ser participantes da natureza divina e consagrados à comunhão e ao serviço de Deus por meio do mediador. Então nós somos separados de e dedicados a. Então nós somos separados de quê? Do pecado. E nós somos dedicados a quê?
ao serviço do Senhor. Então, o que ele pega aqui relacionados à dedicação é porque aquele que é santo, ele é separado para se dedicar ao serviço do Senhor. E ele ainda conclui e diz o seguinte: Israel é uma nação santa. Por ser dedicada ao serviço de Deus, os levitas são santos por serem especialmente dedicados ao serviço do tabernáculo. O sábado e os dias de festa são santos porque representam a dedicação a Deus ou a consagração do tempo dedicado ao Senhor. Então, assim como Israel era uma nação separada para uso exclusivo de Deus, assim como o sábado era ali separado para o descanso, tudo isso indica o quê? Que ele, tanto a nação de Israel, como também os levitas, tá? Eles eram aí dedicados para o uso exclusivo de Deus, assim como Israel devia ser o quê? Dedicado para o uso exclusivo de Deus. E o sábado era também separado e dedicado ao uso exclusivo de Deus. Então, quando ele fala aqui de santificação relacionado à dedicação, é que essa dedicação ela é voltada para o uso exclusivo de Deus. Ela é dedicada para o Senhor. Nós vamos avançar para purificação. E purificação é um termo aqui bem interessante. Ele vai abordar aqui o seguinte: as coisas que são dedicadas devem ser limpas. Limpeza é uma condição de santidade, mas não a santidade em si, que é primeiramente a separação e dedicação. Então ele aborda o seguinte, que para você ser utilizado por Deus, você tem que ser separado e dedicado, mas também você deve ser o quê? Limpo. Então a santificação, ela envolve o quê? Essa limpeza. E é uma limpeza voltada aí para a área espiritual. É uma limpeza dos nossos pecados, que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Então a santificação envolve eu ser separado para Deus, ser dedicado para o Senhor e ser limpo por Ele. Porque se os objetos separados e dedicados estiverem sujos, eles não estão aptos para o uso do Senhor. Então, para que eles estejam aptos para o uso do Senhor, é necessário que eles sejam o quê? Limpos. Tá? E era o ofício no Antigo Testamento, voltado aí para o tabernáculo, dos levitas. Porque eram os levitas que tinham ali o ofício, a responsabilidade de pegar os objetos do tabernáculo ou do templo e efetuar a limpeza neles para que eles fossem utilizados novamente para o próximo rito aí de sacrifício. E ele continua no outro parágrafo e ele diz o seguinte: quando Deus escolhe e separa uma pessoa ou um objeto para o seu serviço, ele opera ou faz que esse objeto ou essa pessoa se tornem santos. Objetos inanimados foram consagrados pela unção do azeite. A nação israelita foi santificada pelo sangue do sacrifício da aliança. Os sacerdotes foram purificados pelo representante de Deus. Moisés, que os lavou com água, ungiu-os com azeite e aspergiu-os com sangue da congregação. Então ele está explicando aqui como que funciona um pouco esse ritual de limpeza. Então ele pega todo o pano de fundo do Antigo Testamento. Então ele pega ali os objetos inanimados que foram utilizados para a consagração, para a dedicação, para a limpeza. Ele pega também a nação de Israel, que foi purificada aí pelo ritual de sacrifício. E ele pega aqui o exemplo, não vou ler aqui, mas conclui com nós, conosco, porque nós somos limpos pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Continuando o nosso estudo, vamos aí para a página 251, tá? E agora vamos para o tópico consagração. No tópico consagração, ele aborda aqui o seguinte aspecto: santidade é a vida regenerada em conformidade com a natureza divina, dedicada ao serviço divino, o que pede a remoção de qualquer impureza que obstrua esse serviço. Assim, a santificação inclui a remoção de qualquer mancha ou sujeira que seja contrária à santidade da natureza divina. Então, a palavra santificação, ela envolve também outra palavra, que é o que?
consagração. Porque o santo ele deve o quê? Ser consagrado ao Senhor. Todos os objetos santos eles eram ali consagrados ao Senhor. Eles eram apresentados ao Senhor. Para aquele aspecto dele natural fosse substituído por um outro aspecto, que fosse o aspecto divino. E quando nós somos consagrados ao Senhor, isso envolve o quê? Que nós estamos deixando um pouco de lado a nossa natureza humana e estamos aí tomando posse da natureza divina, que faz parte aí do novo nascimento, que é quando nós nos tornamos participantes da natureza divina. E a consagração é que faz com que nós sejamos mais ainda participantes dessa natureza divina. E ele conclui essa primeira parte aqui com serviço, já na página 252. E ele diz o seguinte, que percebemos que o serviço é elemento essencial da santificação ou santidade, pois é esse o único sentido em que os homens podem pertencer a Deus, ou seja, como os seus adoradores que lhe prestam serviço. Então, ele conclui com serviço, porque se eu sou santo e não sirvo, minha santificação está valendo de quê? Então eu tenho que ser santo para servir ao Senhor, para servir a obra do Senhor. Porque todos os objetos que eram separados, consagrados e santificados, eles eram tudo isso para serem utilizados no serviço do templo. Então, quando nós somos aí santificados e participamos da santificação, nós nos santificamos para servir. Esse é o objetivo aí dessa primeira parte da santificação, que é o que? O serviço. E na segunda parte aqui, o tempo de santificação, ele aborda aqui como a santificação sendo posicional e instantânea, e prática e progressiva. E o que é essa santificação posicional e instantânea? Porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós já somos declarados também o que? Santos. Porque o sangue dele já nos purificou, já nos separou e já nós somos aí propriedade de Deus. Então, essa aí é uma santificação posicional instantânea porque ela acontece no ato da conversão e ela é posicional porque ela muda a nossa posição diante de Deus, de pecador para santo. Entretanto, ela não é só posicional instantânea, ela também é prática e progressiva. Por quê? Ela é prática e progressiva porque nós temos aí um esforço diário para nos separarmos do pecado. E nessa questão aqui da prática e progressiva, ele aborda aqui alguns pontos interessantes que eu vou ler com vocês. Todos os cristãos são separados para Deus em Jesus Cristo. E dessa separação surge nossa responsabilidade de viver para Ele. Essa separação deve continuar diariamente. O crente deve esforçar-se sempre para conformar-se à imagem de Cristo. A santificação é absoluta e progressiva. Absoluta no sentido de que a obra foi feita de uma vez por todas. Já foi feita. E progressiva no sentido de que o cristão deve prosseguir em santidade. Aí aqui ele faz aqui um fechamento. Ele vai dizer o seguinte. A santificação é posicional e prática. Posicional, pois primeiramente significa uma mudança de posição pela qual o pecador, cheio de impurezas, se transforma em santo adorador. A santificação posicional é iniciada pelo fato de que todos os coríntios são santificados em Cristo Jesus e chamados a serem santos. Então ele pega aqui, faz um exemplo aqui com a carta de Coríntios. Então ele está pegando aqui que todos os coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, o próprio apóstolo Paulo já nos diz que eles foram santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Então, aqui nesse versículo, ele aborda os dois aspectos. Porque se nós já fomos santificados em Cristo Jesus, posicional instantâneo, e chamados para serem santos, prática e progressiva. A santificação progressiva está implícita no fato de alguns serem descritos como carnais, 1 Coríntios 3,3, o que significa que a presente condição não estava à altura da sua posição concedida por Deus. Então nós temos diante de Deus uma posição.
que Deus mudou a nossa posição de pecador para santo diante de Deus. Agora cabe a nós que nós venhamos aí o quê? Progressivamente a deixar de ser o quê? Carnal. Para que a nossa santificação, que teve o seu aspecto instantâneo, agora tenha também o seu aspecto progressivo, que é o quê? Eu paulatinamente deixar de ser carnal. Amém, gente? Então, esse aqui é o encerramento dessa primeira aula, dessa sequência de 3 aulas relacionadas à santificação. Então, essa aula aqui é a santificação 1, do total de 3. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Leiam aí, tá, o capítulo relacionado à santificação para que os irmãos fiquem atualizados, tá bom? Que Deus abençoe a todos.